Meu querido, falando em estrada, vamos falar aqui, acho que a principal dica é o documentário, a minissérie Senna, né, Zenácio? Então, a minissérie do Ayrton Senna é uma coisa bem interessante. A gente, infelizmente, não pode falar do trailer. A gente não pode mostrar o trailer da série Senna, É uma porque pena. Eu até procurei hoje pela manhã, pesquisei pode, formas né? de a gente conseguir utilizar o trailer, mas nossa, eu fiquei. Só que é tanta complicação. Para você entender, se você exibe 5 segundos da série, o YouTube pune o canal dizendo que a gente está não descumprindo o direito autoral, Plágio. que é uma Detalhe, plágio. É bizarro isso isso. mesmo quando a gente está mostrando material que é feito para ser divulgado, que é um caso de um trailer, mas é muito tapado. Mas, enfim, essa é a minissérie do Senna, que vai ser lançada na Netflix. A data ainda não foi oficialmente anunciada, mas você sabe que será agora. E o trailer foi lançado agora, na ocasião do aniversário de falecimento de 30 anos do Ayrton Senna. É uma ficção baseada em fatos reais, então, certamente, vários fatos relatados lá são romantizados, talvez com um colorido a mais, mas a ideia é que seja o mais fiel possível à realidade dos fatos. Certamente, a realidade dos fatos, essas com mais, digamos assim, proximidade à visão clássica do Ayrton Senna. Se ele se meteu em muitas polêmicas, talvez a gente não veja tudo. Por exemplo, eu já vi que a Adriane Galisteu não gostou do trailer, porque ela não aparece, aparece a Xuxa, não aparece a Galisteu, e a Galisteu, como todos lembram, foi a última namorada do Ayrton Senna, mas pelo que eu também li, tem sim uma participação da personagem Adriane Galisteu, mas não aparece no trailer, então, enfim, o fato é que é uma série que promete muito, mostra, inclusive, essa internacionalização do Netflix, fazendo várias séries em vários países, investindo séries em vários países, por exemplo, tinha na Coreia do Sul, ele fez aquele famoso, fez um seriado de comportamento, que a pessoa fica, que é um grupo de pessoas, todos confinados no mesmo lugar, e que virou coqueluche no ano passado, que eu estou tentando lembrar o nome da série da Coreia do Sul, mas não estou lembrando, vocês podem colocar aqui no nosso chat, que daí eu vou lembrar. Mas, enfim, e agora também com essas intervenções aqui no Brasil, com séries brasileiras como essa do Ayrton Senna. E é interessante, uma coisa até irônica barra curiosa. Quem faz o papel do Nelson Piquet na série do Netflix é o Bonner. Esse Bonner, o ator, né? Ele é sobrinho do William Bonner e foi quem fez o Ayrton Senna no musical sobre o Ayrton Senna. Estou tentando lembrar o nome do Bonner aqui está. Caramba, aqui, Hugo Bonner. Ele que foi O Bonemer. o Ayrton Senna no musical que teve no teatro, está fazendo o Nelson Piquet nesta série. Então, é bem curioso. Deve ser uma série muito bem trabalhada. Uma coisa que eu já gostei no filme é que o carro é real, não é aqueles carros de mentirinha, criados. Eu acompanho Fórmula 1 desde sempre, eu conheço muito de Fórmula 1. Eu já mataria o olho e falaria, putz, não colocaram o carro, colocaram qualquer e pintaram de vermelho e branco, mas não, Olha, é real, é o carro mesmo, pelo menos do que apareceu no trailer, que ele realmente. espero que eles tenham essa sensibilidade, porque não tem coisa que mais irrita quem gosta de Fórmula 1, quem gosta de corrida, eu, você, né, Zé Inácio, É, é você utilizar um carro de mentirinha, um circuito de mentirinha para tentar enganar um incauto espectador. pois é. Tem um filmezinho que é bem Mamão com Açúcar, mas acho que ele vale, né, chamado Gran Turismo, que ele é inspirado em uma franquia de Ah, videogame, sim, do videogame. em que o em que eles fazem, e tem a cena final do filme fazendo ali uma corrida nas 24 horas de Le Mans. E aí, em vários takes, você percebe que eles gravaram no circuito de Hungaroring, lá na Hungria, e tentaram entubar dizendo que era alemã. Quando eu olhei, falei, não, vocês estão de sacanagem com a minha cara, né? Ali eu falei, poxa, pelo amor de Deus, né? O filme é até legalzinho, bonitinho, mas, pô, por favor, né? Vamos respeitar aqui a Olha, chatice do amante de automobilismo. sobre filme para passar raiva, nada melhor do que aquele Driven,
do Sylvester Stallone, que é ambientado na Fórmula Indy. Nossa Senhora, esse Aí filme é o horrível. festival de carro fake, história tosca, um monte de premissa errada, atuações canhestras e caricaturais. Esse é um dos piores filmes de automobilismo que você, que está em casa, quiser ver, veja. Se chama Driven. Acho que é Velocidade Total, é alguma coisa assim do É uma coisa Stallone. assim, ele é horrível. Para mim, a pior cena desse filme é uma cena que tem uma batida, o camarada olha assim, ele vê a lua. É um negócio dantesco, um negócio assim. E aí ele um sai negócio... voando, pega fogo e cai no lago, e quase morre afogado. Exatamente, com o carro pegando fogo. Isso. Isso para Quer não dizer, falar da perseguição no meio da rua, que os carros de Fórmula Indy saem no meio da rua da cidade e saem voando bueiro, por causa do Não, sai assoalho voando que tem aquele bueiro. Aí solo. tem uma cena que faz uma referência a Marilyn Monroe, né? Com a saia sendo levantada. Enfim, Sim. o filme é horrível. Mas Sim. deixa eu voltar para Filme a bom pauta. é o Rush, filme bom também é o Le Mans, de 1900, e o Grand Prix, de 66. Mas são filmes outros de automobilismo. Mas estou fugindo muito da pauta. Diga lá, meu cara. Vamos voltar para a pauta aqui, porque eu já comecei fugindo da pauta, né? Até nós tínhamos falado isso durante a semana. Sim, sim. Mas a tua recomendação da pauta mesmo é Guerra Civil, que ainda está nos cinemas, né, meu querido? Isso, estreou recentemente nos cinemas. É um filme com o Wagner Moura, não só com o Wagner Moura, mas também a Kirsten Dunst e a Kylie Spinney. A história é a seguinte: são 3 jornalistas que... Ô Zé Inácio, rapidinho. Diga. Deixa eu aproveitar. Ô, Alê, você já quer entrar agora na sala para acompanhar aqui a nossa resenha, Alê? Vamos trazer logo o Alê também aqui, rapaz? Claro! Porque aí facilita a vida. Eu acho que você me chamou porque você sabe que se você me chamasse depois, eu ia te sacanear, que você só me botou no ar 1h30. Agora você me botou... Lógico. Só que você me botou no ar 1h20. Então você não está livre dessa, não, entendeu? O cara sai de férias... O combinado era 1h15. O combinado era 1h15. Já foi meio-dia, já foi meio-dia e meia, já foi 1h, já foi 1h15. Mas é isso aí. Eita, Alexandre Borges, saudade de você, meu querido. Saudade imensa, meu querido. Eu estou vendo aí os 2 grandes mestres do meio-dia, tá o Inácio, tá você. Isso é um quadro completo, eu fico aqui assistindo com o maior prazer. Vamos lá. Inácio, complemente, querido. Vou deixar aqui o nosso Alê para as suas intervenções clássicas. Imagine. Bom, Guerra Civil é um filme com o Wagner Moura, a Kirsten Dunst e a Kylie Spinney. A história de 3 jornalistas que estão querendo chegar à Casa Branca para tentar falar com o presidente que está sitiado. Por quê? Porque está havendo, como diz o próprio nome do filme, uma guerra civil. E os Estados Unidos está dividido, vários estados contra vários estados. Por quê? Porque, aparentemente, o presidente dos Estados Unidos resolveu se reeleger, então ele ficou um 3º termo. Eles não dizem exatamente, mas o fato é que há uma cisão no país, parte do exército ficou de um lado, parte do exército ficou do outro, e aí eles tentam chegar até a cidade de Washington, onde fica a Casa Branca, para tentar falar com o presidente, e, ao mesmo tempo, tentam chegar nessa região que é onde está o epicentro dos enfrentamentos, porque no momento que conseguirem tirar o presidente, acaba a guerra, né? Porque, enfim, ele terá caído. E aí mostra 3 jornalistas, o Wagner Moura é meio que o produtor e que faz também alguma parte mais escrita, a Kirsten Dunst é fotógrafa, e a Kylie Spinney, que é a jovenzinha, é a inexperiente do grupo, faz o papel justamente da jornalista que se admira da Kirsten Dunst, do personagem da Kirsten Dunst, como grande ícone da fotografia, e vai meio que forçado no grupo, forçada por ela. Ela quer ir, os outros não queriam tanto, porque, afinal, ela é muito crua, muito nova, não sabe ainda dos riscos implicados. Também vai o Stephen Henderson, que é o nome do outro ator que faz um jornalista das antigas, que também quer chegar lá. E, claro, no meio do caminho, eles passam por vários perrengues, várias cenas fortes, bem fortes, e alguns vão sofrendo mais do que outros nesse percurso até chegar lá. Eu não vou entregar mais do que isso, porque senão vira spoiler do filme, e aí vocês que querem assistir vão bater em mim. Então, pelo amor de Deus, sem spoiler. Pelo amor de Deus, eu já assisti, spoiler. Então assim, eu sei muito bem do que você está falando. Viu? É um filme bom. É um filme bom, um filme comercial. Você não vai lá, tipo, meu Deus, vou rever a minha mentalidade de vida, vou largar minha casa e vou morar na floresta.
não é aquele filme que se pretende ultra reflexivo, filosófico, mas sim, é um bom entretenimento e tem sim as suas reflexões acerca, desde a profissão do jornalista, até quando o jornalista é jornalista, até quando ele é uma pessoa, como separar os dois, né? A obrigação de informar e de não interferir com o que está vendo, ao mesmo tempo não se abalar tanto para conseguir fazer o seu trabalho. E, por outro lado, você vê também um país dividido, que não está muito distante da nossa realidade, seja do Brasil, seja do próprio Estados Unidos. Claro, a gente não está perto de uma guerra civil, Deus me livre, mas o fato é que mostra também como as pessoas se tornam extremistas e, em nome disso, fazem o que fazem ao longo do filme. Não é um filme muito longo, é um filme que eu assisti no cinema normal. Quando o filme é muito longo, eu tento ir naqueles que dá para deitar a cadeira, senão eu fico com a poupança quadrada. Esse não, esse foi tranquilo, recomendo, e quem quiser, ainda está em cartaz. E deixa eu dar uma dica também, né? Se você for assistir o Guerra Civil, não perca o iniciozinho do filme, porque tem alguns filmes, eu tenho um péssimo hábito de às vezes chegar muito em cima da hora do cinema, então às vezes alguns filmes eu perco o iniciozinho, mas eu consigo recuperar o fio da meada ali. Mas se você perder o iniciozinho do filme, você perde o filme quase todo. Então eu tive que rever a parte inicial para poder ter uma experiência um pouco mais substancial do filme. Agora, falando sobre dilemas da vida cotidiana, não é? Enfim, teorias da conspiração e nossa sociedade pós-moderna, dominada aqui pelas redes sociais, o nosso Alexandre Borges tem uma dica muito boa de série na Netflix, A Rede Antissocial dos Memes ao Caos. Eu não assisti ainda, Ale. A gente estava conversando ontem sobre isso, não tive tempo ainda de ver, quero ver hoje. Solta pra gente aí a dica. É muito boa. Antes, como você sabe, eu sempre faço meus comentários aleatórios, principalmente quando o assunto envolve história americana. Tem uma curiosidade, eu não sabia nada desse filme do Guerra Civil, então estou sabendo agora que a história é o presidente forçar uma reeleição além do limite constitucional, né? Então, assim, só uma curiosidade para quem está ouvindo a gente, a Constituição americana, inicialmente, não tinha nenhuma provisão que limitasse as reeleições, né? Isso, quando foi promulgada a Constituição americana, não houve essa discussão. Só que o seu Franklin Delano Roosevelt ganhou 4 eleições seguidas, né? Ele ganhou 32, 36, 40 e 44. Em 44, no auge ali do final da Segunda Guerra Mundial, ele, que era uma pessoa que tinha saúde debilitada, ele teve uma hemorragia cerebral, estourou lá, ele morreu com 80 dias, se não me engano, no cargo, assumiu o vice, o Harry Truman, e a partir daí o Truman completou, depois foi eleito, enfim, governou até 52, mas em 51 o Congresso americano aprovou a 22ª emenda, porque os Estados Unidos têm a mesma Constituição, mas algumas emendas foram sendo colocadas ao longo da história, que não alteram a essência, mas complementam aqui e ali com alguma coisa. Então, a 22ª emenda, que é de 1951, então os Estados Unidos já era um país há quase 200 anos, que veio a limitar a reeleição em apenas um cargo, mas isso não nasceu com a Constituição americana. Então, uma curiosidade, que foi uma coisa que aconteceu após os 4 mandatos do seu Franklin Delano Roosevelt. Bom, agora, voltando à Rede Antissocial, esse documentário que eu realmente recomendo a todos vocês, é uma horinha só, passa muito rápido, está lá na Netflix, e é basicamente a história do 4chan, né? Essa, vamos chamar de rede social, site, enfim, comunidade, que era essa coisa da internet absolutamente livre, né? E é uma discussão que eu acho muito atual, né? Porque tem muita gente que, de um lado e de outro, vamos dizer, dos extremos do debate, falam coisas muito em cima de bordões. Então você tem, de um lado, a turma mais intervencionista, que quer censurar tudo, que fica nervoso quando as pessoas têm liberdade de dar opinião, e a opinião não pode ser ofensiva, não pode incomodar ninguém e tal. Então, esse é um extremo do autoritarismo que a gente, obviamente, combate, e a gente não quer o Estado também metendo demais a mão nesse tipo de coisa, porque aí você vai cair na China, vai cair na Rússia, vai cair em ditaduras, mas também o outro extremo, o 4chan, o extremo do outro lado, que infelizmente eu vejo gente
do meu lado mais à direita, lado mais liberal, caindo em algumas falácias e dizendo, libera tudo porque está tudo ótimo. E eu acho que aí essas pessoas precisam de ter um pouco mais de responsabilidade no entendimento do que é a consequência de você ter uma internet totalmente sem controle, sem responsabilidade, de usuários anônimos que falam as coisas assim, mais radicalmente absurdas, que é o que acaba acontecendo por trás do anonimato, da falta de responsabilidade, e a partir daí você teve consequências, e tem consequências muito reais no mundo hoje. Eles dão como exemplo duas teorias conspiratórias muito fortes nos Estados Unidos. Um é o chamado Pizzagate, e o outro é o tal do QAnon, que são muito fortes hoje nos Estados Unidos, e que são duas teorias conspiratórias que nasceram como piada no 4chan. Era uma brincadeira. E aí um monte de gente acreditou e achou que aquilo era verdade. Aquilo foi tomando um tamanho, e aí entrevista os criadores, entrevista os caras do 4chan, entrevista os caras que criaram essas piadas, e eles falaram, quando a gente tentou avisar que era piada, a gente foi xingado como vendido pelo sistema. Aqui no Brasil ia dizer que você era do STF, do Xandão, da sei lá do quê, entendeu? E aí, quando eles viram, a coisa saiu do controle, entendeu? O que era uma piada, era uma brincadeira de uma molecada irresponsável, criativa e tal, que ficava brincando. O que era o Pizzagate? O Pizzagate veio lá em 2016, na época da eleição primeira, lá do Trump, já considerando que talvez ele tenha uma segunda, né? Lá na primeira eleição dele, em 2016, onde criou-se essa teoria que haveria uma rede de pedófilos entre os milionários, a elite americana, o Partido Democrata, e que o Donald Trump seria, veja bem, ele seria esse bastião da moralidade que estaria entrando no poder para desmontar essa rede de pedófilos. E, óbvio, uma bobagem. E aí, por que era o Pizzagate? Porque inventaram que os pontos de contato eram em pizzarias, onde se trocava informação para saber onde era para encontrar, para pegar as crianças e tal, aquele negócio. E aí, esses caras começaram a pegar cenas de políticos comendo pizza, e, entendeu? O Obama, a Hillary, sei lá. E aí eles falam, tá vendo? Isso é um sinal. Mas era tudo uma piada, era uma brincadeira, entendeu? Ale, mas não teve a história de um maluco que invadiu uma pizzaria nos Estados Unidos para tentar resgatar uma criança? Teve essa história ainda, achando, né? Que a Hillary estava lá no subsolo. Exatamente. E isso começou como uma piada, como uma brincadeira. Porque aí o cara... então a brincadeira é o Pizzagate? Então tá. E aí o cara pega uma imagem do Obama comendo pizza. Olha lá, tá vendo? É um sinal. E aí você faz isso como uma piada, só que a piada tem que ser para quem entende que é piada. Entendeu? Aí você tem uma quantidade enorme de gente que fala, gente, olha lá, é verdade. E aí a coisa tomou um tamanho que mesmo os criadores... Tem um cara, por exemplo, foi um grande... Ele acreditou de verdade no Pizzagate, e ele era um dos mais importantes dos influenciadores, blogueiros, enfim, tinha um canal no YouTube, e aí conseguiram convencer e mostrar para o sujeito que era mentira. Quando ele vai e diz, gente, eu me enganei, esse negócio era mentira, perdeu todos os usuários, todo mundo começou a xingar, dizendo que ele foi vendido pelo sistema, que o sistema... Entendeu? Aí não adianta. Você não consegue dizer para as pessoas que é mentira. No momento que você diz que é mentira, o cara fala, então você agora... Como agora aqui no Brasil tem uns negócios de Ratanabá, de ET Bilu, de não sei o que, entendeu? E se você fala que é mentira, o sujeito... então você, na verdade... Aí o cara vai olhar uma imagem aqui do meu escritório e vai falar, você tem ali uma imagem de não sei o que, isso quer dizer isso. Então, aquele abajur que está ali quer dizer aquilo. E aí pronto, isso toma um tamanho, isso sai do teu controle. O QAnon é a mesma coisa, era uma brincadeira de dizer também que tinha toda uma conspiração, que também envolvia pedofilia, enfim, essas coisas todas. E aí, tanto que alguns dos invasores do Capitólio, no 6 de janeiro, eles iam com camisas com a letra Q, e tem aquele mais famoso que usava um chapéu com chifre, né? Que ele se chamava o Xamã do QAnon.
e chegou a ser preso, depois solto. E o idiota do Tucker Carlson entrevistou o sujeito e deu uma plataforma lá no X. O Elon Musk retuitou, achando o máximo. Entendeu? E por quê? Porque aí eu não quero especular a cabeça do Elon Musk. Eu tô já na metade da biografia dele, que eu falei que eu estou lendo, ótima biografia, escrita pelo Walter Isaacson, onde mostra que ele é um sujeito que foi criado num ambiente de um pai muito complicado, muito abusivo. Lá na África do Sul, ele é sul-africano, né? Depois ele se naturalizou americano, mas ele teve uma infância muito violenta, de muita briga, muita porrada, tudo se resolvia no sangue, no chute no olho e tal. E aí, isso foi, de alguma forma, criando ou exacerbando também nele algo que refletia essa personalidade abusiva do pai e tal. Enfim, é um gênio da engenharia, mas é uma pessoa complicada, entendeu? É um gênio do capitalismo, do empreendedorismo, viva o Elon Musk, mas, como pessoa, é um cara complicado e ele, de alguma forma, está levando isso para as redes. Bom, então vejam o documentário A Rede Antissocial, é excelente. E uma coisa que não estava combinada, rapidamente, que eu lembrei aqui também, Bilionários Nazistas, David De Jong, é um belíssimo livro. Rapidinho, antes da gente entrar no livro, eu só queria te fazer uma perguntinha, porque me despertou aqui, para a gente não fugir do documentário na Netflix. Inclusive, Simões, obrigado aqui pela sua doação aqui, pela sua palavra de apoio aqui ao nosso jornalismo independente. Ale, dá para fazer um paralelo com aquele outro documentário, O Dilema das Redes? Ou é uma coisa, outra coisa, outra coisa? De certa forma, está nascendo uma espécie de subgênero de documentários. Até na sexta passada com o Inácio, eu tinha recomendado e eu recomendo demais. De todos, é o melhor, é o do Alex Jones, A Guerra contra a Verdade, que está lá na Max, que era HBO, agora é Max, né? E que conta a história desse vagabundo, desse picareta, que é o Alex Jones, e a história que ele inventou, que de todas as teorias conspiratórias que eu vi até hoje, talvez seja a pior, a mais abjeta, mais nojenta de todas, que ele pegou aquele caso do Sandy Hook, das crianças que foram assassinadas, entrou um sujeito atirando na escola, matou acho que 12, 14 crianças. A maioria delas, ele entra numa sala, criança de 5 anos, de 6 anos de idade, o cara entra, todas as salas tinham um banheirinho para as crianças correm para o banheiro, ele abre e sai metralhando as crianças encurraladas num banheirinho de 2x2, e aí faz uma carnificina, mata toda. É um negócio horroroso, horroroso, e uma tragédia para os pais, uma coisa que, enfim, né? E o Alex Jones inventa que aquilo nunca aconteceu, que aquilo era uma armação do Partido Democrata com atores contratados para que avançasse no Congresso uma legislação para tirar as armas das pessoas. Entendeu? Era um lobby anti-arma, anti-segunda emenda. Então, que o governo lá do Obama e tal, ele tramou como se fosse uma falsa história com atores contratados que os pais das crianças que aparecem, que choram, entendeu? Eram atores. É um negócio de uma maldade, é um negócio assim. O que acontece? Esses pais que sofreram a pior de todas as dores humanas, que é a morte de um filho, né? E nesse caso, a morte de um filho assassinado da maneira mais brutal, essas pessoas começaram a ser hostilizadas e perseguidas nas ruas. O cara já perdeu o filho assassinado de 5 anos, 6 anos. Entendeu? Ele anda na rua, vinha aqueles malucos gritar, jogar coisa. Como é que você dorme de noite, fingindo? Você é um ator, e não sei o que e tal, uma coisa horrorosa. Então, e aí mostra, ele foi processado pelas famílias, tem um processo judicial, e mostra todo o encaminhamento. E tem uma discussão que eu acho muito interessante, muito importante, muito atual, sobre os chamados limites da liberdade de expressão, com responsabilidade. Toda liberdade tem que ser exercida com responsabilidade. Entendeu? É isso que, às vezes, lamentavelmente, o que eu chamo dos liberais de condomínio, os meninos do RPG, que se metem a falar de política, sem uma base de vida e de filosofia suficiente, acham que não, libera que depois dá tudo certo. Entendeu?
Qual o problema de eu dirigir bêbado? É a minha liberdade. Depois, se eu matar alguém, você reclama. Não, calma, peraí, entendeu? Então, assim, a gente tem que ter, e principalmente porque as redes sociais, a velocidade com que as coisas se espalham, né, elas estão obrigando a sociedade a repensar como ver a responsabilidade dos influenciadores, entendeu? Eu não sei vocês, mas eu, por estar no debate político há mais de 10 anos, fazendo análise, opinião, eu já passei por isso. Eu já tive mentiras criadas contra mim, que quando você vê, o sujeito inventa um negócio, 24 horas depois, 1 milhão de pessoas já assistiram, já chegou na tua filha, na tua mãe, já chegou, entendeu? No teu vizinho. A coisa toma um tamanho. E aí passa 2 anos, 3 anos, 4 anos, 5 anos, você conhece, sei lá, você está numa festa, está num evento, alguém olha para você, te conheço, você não é aquele cara, e aí repete a mentira de 5 anos atrás, você fala, meu Deus do céu, entendeu? Então, assim, o mundo mudou muito, radicalmente, e vai mudar de novo com a inteligência artificial. Então, o que a gente espera é que tanto a esquerda quanto os liberais de condomínio sejam um pouco mais abertos a entender as mudanças radicais que o mundo está passando e possam olhar com um pouco mais de empatia para as consequências sociais da chamada liberdade restrita e de pessoas que às vezes sofrem por causa disso consequências muito graves, entendeu? E esses documentários, eles têm mostrado isso de uma maneira muito interessante, então eu convido todo mundo que esteja assistindo a dar uma olhada, acho que vale a pena para elevar o nível do debate. Você pode achar o que você quiser, mas pelo menos vamos elevar o nível do debate com informações reais do que está acontecendo. Alexandre Borges, o Brabo. Depois eu explico por que o Brabo, porque me explicaram que isso aqui é uma gíria da juventude. Temos livro aí? Olha, rapidamente, o Bilionários Nazistas. Meu grande amigo Adriano Pison, olha, que me ensinou que essa expressão o brabo significa que você é muito bom. Então, tá aí. Juventude ensinando coisa aqui para nossa, né, para nossa bancada. Agradeço. O brabo. Vamos lá, querido. Então, rapidamente, esse livro caiu nas minhas mãos, foi uma indicação e eu estou devorando, estou quase terminando. É muito bom, Bilionários Nazistas. Esse livro, ele também é uma lembrança para elevar o debate. Quando as pessoas, quando querem falar das grandes transformações políticas, e, obviamente, o nazismo exerce esse fascínio por todo mundo que gosta de história, de política, para entender o que levou uma nação desenvolvida como a Alemanha a cair, né, nesse conto horroroso, né, monstruoso, satânico, demoníaco desses caras, onde você tem, claro, alguns políticos e alguns agentes que são muito importantes, os livros de história normalmente olham para essas pessoas, mas você não faz uma revolução sem muito dinheiro, entendeu? Então, o Bilionários Nazistas faz uma investigação muito interessante em relação aos alguns dos caras mais ricos ali da Alemanha, que, por N motivos, não apenas ideológicos também em alguns casos, mas por oportunismo, por uma série de outros motivos, e aí você vai ver a história de cada um, e são histórias muito interessantes desses caras que ajudaram uma ideia idiota, ruim, genocida, virar realidade, tomar conta da Alemanha e causar a Segunda Guerra Mundial, o conflito mais mortal da história da humanidade, onde, num período de menos de 10 anos, mais de 60 milhões de pessoas perderam a vida. Entre eles, 6 milhões de judeus, ou metade de todos os judeus da Europa. 1 em cada 2, infelizmente, pereceu naquele conflito horroroso. Então, não se faz uma revolução sem dinheiro. E aqui tem uma investigação muito interessante sobre de onde vem o dinheiro. A história desses caras, as histórias para você entender a história da família, a história dos herdeiros, por que o sujeito ganhou um dinheiro, o que ele fazia, aonde que se aliar ao nazismo interessava, aonde que o cara... Então, vale a pena. São histórias muito interessantes, muito reais, uma boa pesquisa histórica, vale a pena, deem uma olhada.